Chegou por aqui, Rafa, olha que beleza. Ó, Maria Lúcia Fatorelli. Bom dia, Maria Lúcia. Bom dia, caro Panúzio, Bruna, todos aí da equipe desse programa importante aí para o Brasil, da TV Democracia. Panúzio, bom dia. Nossa, gostei muito de ver a Maria Lúcia Fatorelli aqui. Nós somos fãs delas de carteirinha, né? Maria Lúcia, ontem nós completamos 600 programas de despertador aqui. Você deve ter dado umas 550 entrevistas pra gente durante esse período aqui, então eu tenho muito a agradecer a você, viu? Imagina, parabéns, parabéns. Muito obrigado. É uma obra grande, né? Olha só, como a gente pega aqui umas caronas, peguei uma carona aqui com o seu site, tá? Tá aqui na tela, eu tô mostrando aqui, você não tá vendo, mas eu tô mostrando. Aquele gráfico de disco de pizza que você fez, mostrando como é que foi a execução do orçamento no ano passado, né? E eu vejo aqui na parte amarela da bola, a parte esquerda aqui que você está vendo no seu vídeo, que olha, juros e amortizações da dívida custaram ao contribuinte brasileiro 50,78% dos recursos previstos no orçamento. 1 trilhão 960 bilhões de reais. E aí, Maria Lúcia, aí quero te perguntar o seguinte: a partir disso, a gente pode entender a choradeira do mercado financeiro com um governo que provavelmente vai ser um governo tão austero quanto foi o primeiro governo Lula, ou não dá para entender? Olha, o Panúzio, esse tema só a TV Democracia que vai falar, né? Essa pergunta não vai aparecer nos outros meios de comunicação. O verdadeiro rombo das contas públicas no Brasil está aí, está no privilégio dos chamados juros da dívida, mas que não são só os juros. Tem aí a bolsa banqueiro, a remuneração diária da sobra de caixa dos bancos. Quase 200 bilhões esse ano nós estamos estimando, Panúzio. Quase 200 bilhões de reais vão ser gastos agora em 2022 para remunerar o nosso dinheiro que está lá nos bancos. Quando eu falo nosso dinheiro, é dinheiro de todas as pessoas que têm conta em banco, dinheiro de todas as empresas, dinheiro dos próprios órgãos públicos. Isso tudo fica lá e sob o manto da dívida pública, está lá o gasto para remunerar banco, está lá o gasto para transferir dinheiro para o setor financeiro para garantir a variação do dólar. Vocês veem aí essa gangorra? Que o dólar sobe, desce, a cada chilique do mercado, a cada jogada especulativa, toda essa diferença, o Banco Central paga para os privilegiados que têm acesso a esses contratos de swap cambial. Essa despesa toda, esse gasto todo da política monetária do Banco Central sai no ralo da chamada dívida pública. Então, veja bem, Panúzio, nós vimos aí o chilique, né, que a auditoria Estado fala, do mercado financeiro, no dia que o Lula foi às lágrimas, né, falando da fome do povo, que tinha que incluir os pobres no orçamento, que precisava, que ele não ia guardar dinheiro para pagar banqueiro. Aí todo mundo viu o que o mercado financeiro fez, né? O dólar disparou e o mercado ganha com isso, lá no swap. A bolsa caiu, tudo para pressionar essa fala do Lula, não é? Que é ridículo o chilique do mercado, porque o dele está garantido. Não é? Ele só nessa remuneração da sobra de caixa dos bancos, ele já recebe muito mais do que o que vai sair aí nessa PEC da transição. Não é? Então, esse gasto com a chamada dívida, esse sistema da dívida, precisa ser enfrentado no Brasil. Por isso que você deve estar vendo aí no site em destaque, a gente entregou uma carta aberta, dirigida ao Lula, ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira, a todos vocês que nos assistem. Porque é preciso enfrentar esse sistema da dívida. O rombo aí, gente, é muito grande. Nós estamos vendo notícias aí da mesma página, falando, né, da penúria aí das universidades inviabilizadas de funcionar. Ontem, aqui em Brasília, teve passeata de estudantes, porque todos que têm bolsa, inclusive aqueles que são obrigados a dedicação exclusiva, não é, nas bolsas de pesquisa, quer dizer, eles não têm outra fonte, o único dinheirinho que eles recebem
É esse dinheirinho da Bolsa, gente, é um dinheirinho muito curto. Eles não vão receber, a não ser que sejam feitos esses remanejamentos de última hora. Está tudo cortado. Mas o Banco Central, ontem mesmo, manteve a Selic. Manteve esse juro de 13,75 aí, insano, né, Panunzio? Então, esse é o problema do Brasil, esse ralo do sistema da dívida, de uma dívida que não tem contrapartida. Porque se fosse uma dívida para investimentos, com certeza, Panunzio, a gente não estaria fazendo essa denúncia aqui. Tá? Se fosse uma dívida para investimentos, ela seria uma dívida sustentável, porque quando o governo faz investimento, esse investimento gera progresso econômico, gera emprego, o dinheiro circula e tudo isso gera arrecadação de tributo. Mas nós temos uma dívida estéril, como mostram os próprios pronunciamentos do Tribunal de Contas da União. Tem lá um pronunciamento do Tribunal de Contas da União de que a dívida não tem contrapartida em investimentos no Brasil. Não tem nenhum investimento pago na rubrica lá do gasto da dívida, informação do TCU. Dados do Banco Central também provam isso. Tem um gráfico que a gente tem divulgado que mostra assim, o volume dos juros nominais da dívida superam o estoque da dívida líquida do setor público. O que significa isso? O volume de juros ao longo do tempo é maior do que todo o estoque da dívida líquida. Então, é uma dívida de juros sobre juros, é uma dívida estéril, insustentável. E está aí todo esse sacrifício do país, teto, né, que não deixam tirar, né? Você vê que a PEC da transição não derruba o teto, não. Ela acomoda ali o Bolsa Família dentro do teto, dá uma esticadinha no teto para caber o Bolsa Família. Mas mantém o teto. Eu tenho aqui observado esse movimento aqui com a curiosidade de quem já viu isso acontecer. O que eu estou falando aqui? Eu estou dizendo para você que eu tenho... deixa eu tirar aqui esse áudio que está dando a reverberação, já repõe aqui. Nós vimos em 2002 a mesma coisa acontecer. Em 2002, quando começou a campanha, o Lula despontou lá para o mês de maio, houve uma histeria no mercado, um chilique, como você falou muito bem. O dólar saiu de 2,70 e quando terminou a eleição, no fim do mês de dezembro, estava 3,85. Né? Todo mundo ficou, ai meu Deus do céu, vai quebrar o país. 4 anos depois, no último dia do governo Lula, o dólar estava 1,70. Ou seja, ele estava muito mais baixo do que quando começou a tal da histeria do mercado. E o Lula fez um governo de absoluta austeridade fiscal. Ele fez o Bolsa Família, fez o Luz para Todos, fez o programa das cisternas, fez isso tudo, mas ele também pagou a dívida externa brasileira, livrou o Brasil do assédio do FMI, teve uma política consistente de geração de superávites que ele respeitou para pagamento dos banqueiros lá e teve uma relação ótima com o pessoal do mercado financeiro. Eu pergunto para você de onde é que nasce essa choradeira de agora? As pessoas perderam a memória do que aconteceu lá para trás? Ou, enfim, houve uma mudança para pior na banca brasileira, ficou mais reacionário. O que foi que aconteceu para justificar tanto temor em cima de algo que está provado, Patorelli? Espera aí, que eu preciso botar o áudio para você, espera aí. Deixa eu ver, fala, deixa eu ver. Você está com áudio, pode falar, Maria Lúcia. Sim, como que a gente vê isso? Realmente é inegável, não é? A importância de todos os investimentos que o Lula fez nos seus 2 mandatos, já lá a partir de 2003, com todos esses programas sociais que você citou aí. Isso é inegável e isso mostra como que o investimento social dá retorno, não é? Como que o dinheiro colocado em investimentos sociais é um dinheiro que passa a circular na sociedade, porque a pessoa pobre, quando recebe lá a Bolsa Família ou qualquer outro benefício, um aumento do salário mínimo, que Lula fez também, esse dinheiro passa a circular na economia. E é isso que gera movimento que a gente fala virtuoso. É um movimento em que todos ganham.
porque o comércio é estimulado, o estímulo do comércio estimula a indústria volta a funcionar e gera emprego, tudo isso gera tributo, então esse movimento é chamado de virtuoso. O contrário, Panunzio, quando privilegia o pagamento de juro alto da dívida, e esses mecanismos de bolsa banqueiro e esses outros que eu já citei, é o contrário, o dinheiro fica esterilizado no Banco Central, porque quem ganha com juro não está lá comprando na vendinha, no supermercado, na farmácia, não, o dinheiro está lá rendendo mais juros sobre juros. Essa é a diferença. Agora, por que o mercado dá o chilique? Porque todo mundo sabe, apesar da importância de tudo que o Lula fez, nos 2 mandatos dele anteriores, ele não enfrentou o sistema da dívida. Como você falou muito bem, ele pagou a dívida ao FMI, não foi a dívida externa toda, não. Ele pagou a dívida com o FMI, que é uma parte da dívida externa. E para pagar, inclusive, ao FMI, ele emitiu dívida interna. Tá? Isso tem um artigo nosso da época, colocando lá todos os dados com as fontes. Ele não enfrentou o sistema da dívida. E a gente sabe como a coisa foi se agravando, principalmente a partir da aprovação do teto de gastos. É teto só para gastos sociais, gastos com a estrutura do Estado. E na fala que o Lula fez, ele falou, esse teto e tal, ficam falando de gasto, eu não vou guardar dinheiro para pagar juro para banqueiro. Essa fala dele, guardar dinheiro para pagar juro a banqueiro, é ligada ao teto. Porque, olha bem, o que o teto faz? Nós estamos aí agora com excesso de arrecadação, Panunzio. Ano passado, nós arrecadamos mais do que o previsto na lei orçamentária, 300 bilhões. Esse ano de 2022, a previsão é uma arrecadação acima de 270 bilhões. Tá? Acima do teto, acima do previsto. Então, veja bem, o teto está aqui, barrando os gastos, certo? Só que nós arrecadamos mais, o povo brasileiro pagou mais imposto. Esse dinheiro, se não existisse o teto de gastos, nós poderíamos estar aí aumentando investimentos em educação, em saúde, em todas as áreas. Mas o teto barra isso. É um teto constitucional que barra, ainda que a gente arrecade mais. Não é? Então, o chilique do mercado é que o Lula, que está chegando com muita força política, com muita credibilidade, mexa nessa regra. Você vê aí que na PEC de transição não deixaram derrubar o teto. Esticar o teto para caber ali o Bolsa Família dentro dele. E já colocaram ali na PEC a discussão sobre uma nova regra até o meio do ano que vem. Não é? Então, você imagina a tensão no início do governo. Né? A correlação de forças, né, aqui no Brasil, ela é muito pró-mercado financeiro, sempre foi. Porque, como eu falei no início, a pergunta inicial que você me fez, só a TV Democracia e um ou outro canal vai fazer. Tá? A maioria, a grande mídia toda, e boa parte dos canais, até que se dizem alternativos, não entram, não dão espaço para o debate sobre o sistema da dívida. Tá? Então, é um poder financeiro que sequer permite o debate. Porque eles sabem que se der chance para discutir o assunto, para mostrar onde é que está o verdadeiro problema do país, não tem saída. Não tem saída.
se não enfrentar o sistema da dívida, que está atrelado à política monetária suicida do Banco Central. Poderá ter espaço para fazer aí um programinha aqui, outro ali, como sempre foi feito, tá? Mas resolver o problema desse país, colocar esse país no trilho do desenvolvimento socioeconômico, que é plenamente possível diante das nossas imensas potencialidades, só se enfrentar o sistema da dívida. E todo mundo sabe disso. Por isso que não nos dão espaço, não é? Bom. Ou então, quando isso fica muito evidente, Panunzio, nos ridicularizam. Igual agora, todo mundo viu aí, no meio do chilique do mercado, surgiu a carta do Armínio Fraga, Malan e Edmar Baixa. Você viu, né? Uhum. Dando ordem para o Lula de manter o teto e tudo mais. Em resposta a essa carta, surgiram várias outras, inclusive uma de um professor aqui da UNB, que outros assinam com ele, que do nada, quando ele está lá concordando que a política monetária do Banco Central de subir juros é inócua, não serve para controlar a inflação, e que o juro no Brasil realmente é muito alto, esse pessoal que fez essa outra carta, eles admitem isso. E do nada, lá no meio da carta, eles falam, mas a solução não pode ser a mágica. Chamam de mágica. Que a famosa, ainda chamam a gente de famosa, que a famosa Auditoria Cidadã da Dívida propõe. Olha só, Panunzio, no momento em que fica assim escancarado... Famosa eu não discordo não, Maria Lúcia. Do famosa eu não vou discutir adjetivo não. Deixa eu pedir pro Rafa perguntar. É o fim da picada, né? É o fim da picada. É muita cara de pau para discutir certas coisas desse Brasil, não é não? Fala sério. Demais, mas aí é o seguinte, assim, para não entrar no assunto, eles vêm nos desqualificar, entendeu? Não vem para o debate, não, porque sabe que se vier, não tem argumento. Porque a Auditoria Cidadã trabalha com dados oficiais, com documentos. Então, o que a gente fala não é simples opinião. É o resultado de uma análise profunda e há mais de 22 anos do que está acontecendo nas finanças do Brasil. Não é? E tudo respaldado, porque a auditoria é isso. A auditoria é a ferramenta que trabalha com essa investigação, não só dos números, não é uma investigação assim de viseira não, né, Panunzio? Como você já tem nos acompanhado há algum tempo. É dos números junto com a legislação, junto com toda essa aplicação, essa consequência em termos sociais, econômicos e financeiros. Né? É o que a gente chama de auditoria integral, né? Essa auditoria que abarca todo o tabuleiro, tudo que está acontecendo aí em termos dessas decisões de política econômica e financeira no país. Muito bom. Rafa, pergunte. Muito bom mesmo. Eu sou testemunha também, viu, Maria Lúcia, do seu trabalho de guerreira, sempre atuante. Já vi muitos ataques que você recebeu, enfim. Mas admiro muito a sua luta. Aliás, já fez excelentes considerações por aqui, e eu vou manter um pouco a linha que a gente está colocando, viu? Porque deve ser anunciado, eu não vou nem dizer nem hoje, vou dizer daqui a pouquinho, em menos de 2 horas, já deve anunciar aí o presidente eleito uma listinha pequena, mas importante de ministros, um deles o Haddad. Queria uma análise sua sobre essa nomeação do Haddad para o Ministério da Fazenda. E estão falando de reforma tributária, né? Não sei até onde as coisas que eles estão falando ali de atuar sobre primeiro impostos indiretos, depois diretos, não sei, é difícil saber até onde eles vão concretizar exatamente isso, se são mais ideias, especulações, mas como você viu, Maria Lúcia, a nomeação do Haddad em si, a provável nomeação que deve ser confirmada daqui a pouco, e essas ideias que estão correndo em torno de reforma tributária? Olha, em primeiro lugar, eu vejo como extremamente positiva, né?
você sair de Paulo Guedes para Haddad é um salto muito importante para o Brasil. O Ministério da Economia, que volta a ser chamado de Ministério da Fazenda, né, pelo que foi anunciado, estava na mão de um banqueiro que operação mostrou que tem conta lá em paraíso fiscal, banqueiro que estava sendo investigado pelo Tribunal de Contas desde antes do governo Bolsonaro, e que fez o que fez aí à frente do Ministério da Economia, né? O país está extremamente atrasado, não é? Com a indústria brasileira aí despencando, desaparecendo do país. Emprego que ele enche a boca para falar que aumentou, só emprego informal, ocupações informais, que a gente nem pode chamar de emprego, né? E empregos precários, salários muito baixos. O país está todo travado, não é? Então, em primeiro lugar, um salto muito grande ao passar para o Fernando Haddad, e a gente deixa aqui, não é, os votos de que à frente do Ministério da Fazenda ele realmente deu os passos na direção correta, e desde já também colocamos todo o acúmulo da Auditoria Cidadã à disposição do Ministério da Fazenda, que a gente quer que esse país dê certo, não é? E é muito interessante, importante a posição da Auditoria Cidadã, porque nenhum de nós está atrás de cargo, viu? Nós fomos lá entregar, inclusive, a nossa carta aberta ao governo de transição, e a todos com os quais a gente falou, aqui está a nossa contribuição, e a gente não quer cargo nenhum. Alguns faziam até uma cara assim, porque eu acho que quase todo mundo que vai lá quer cargo, né? A gente não quer, não. A gente quer contribuir com tudo que a gente já acumulou nesses anos para que esse governo dê certo, dê os passos no caminho que tem que dar. E com relação à reforma tributária, o que já tem saído na mídia, o que eu conheço, inclusive do discurso do Haddad, tem que tributar a distribuição de lucros. É uma indecência o que acontece no Brasil. Distribuição de lucros aos sócios aqui é isenta. Não é? E isso só existe aqui no Brasil e na Estônia. E olha que nem dá para comparar, porque lá na Estônia a distribuição de lucros aos sócios é isenta, mas a tributação lá na pessoa jurídica, na empresa, é muito alta. Aqui no Brasil, não. Tem uma tabela lá no próprio site da Receita Federal que mostra 26 mil brasileiros, um pouco mais de 26 mil brasileiros, ganham mais de 320 salários mínimos ao mês. Ao mês, mais de 320 salários mínimos ao mês. E não pagam imposto praticamente, pagam imposto de renda sobre os lucros, não pagam. Essa turma são aí os acionistas dos grandes bancos, os acionistas da Petrobras, que estão recebendo esse lucro todo. E essa distribuição de lucro isenta, ela é extremamente nociva para a economia. Por quê? Vejam o caso da Petrobras. Em vez da Petrobras aplicar esse lucro extorsivo que ela tem tido, porque cobra o preço de paridade de importação, arrancando dinheiro do povo brasileiro, injustificadamente. Esse lucro absurdo tinha que estar sendo investido aí em novas refinarias e tudo mais para concretizar nossa autonomia energética. O que está sendo feito? Distribuído aos acionistas, sem cobrar imposto na fonte. Então, esse é um ponto que eu espero que esteja aí no radar da proposta do Haddad. E tributação de grandes fortunas, são impostos diretos. É uma tributação que recai sobre quem tem capacidade contributiva, quem pode pagar tributo. Não é? Então, esses pontos são fundamentais e precisam estar nessa proposta aí. A gente vai acompanhar, não é, torcer para isso. E nos impostos indiretos, né, os que incidem
sobre todos os bens e serviços, também tem muitas propostas importantes, porque no Brasil a maior carga está aí, né? É uma distorção do modelo brasileiro. Em vez de tributar os mais ricos, jogam tributação sobre o consumo que não respeita a capacidade contributiva, né? O imposto que está embutido ali no pacote de macarrão vai ser pago igualmente pelo bilionário e pelo mendigo. Professora Fatorelli, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Eu adoro quando você fala aqui na TV Democracia. Espero que faça isso com mais frequência agora, porque nós vamos ter muita coisa para discutir sobre economia no Brasil. E então, um beijo bem grande, uma ótima sexta-feira, um fim de semana excelente, Maria Lúcia. Gratidão, Panúzio. Eu que agradeço por esse espaço, viu? E convido todas as pessoas para acompanharem a Auditoria Cidadã da Dívida lá no nosso site, que você mostrou gentilmente aí, e nas redes sociais.